está começando mais um Empresários em Movimento e hoje meu entrevistado é o Guilherme. Ele tem uma empresa de painéis de LED e hoje a gente vai trazer dicas para você que é empresário e quer fazer com que a sua marca seja vista, seja lembrada. Ele tem muitas dicas sobre esse assunto. Guilherme, obrigada por vir até aqui no nosso programa, por se disponibilizar, contar para nós um pouquinho sobre a sua empresa. E é isso que eu quero que você comece falando, sobre você, sobre sua profissão e principalmente sobre a TS. Certo. Obrigado pela oportunidade, né, Mariana, de estar aqui num programa falando sobre empreendedorismo, que é um assunto muito interessante. Então a gente, né, fica muito feliz em poder estar passando um pouco a experiência, claro, né? Pela idade ainda estou começando a minha vida aí de empresário, mas a gente já passou por alguns percalços aí. Então, assim, falando um pouco da TS, né? A TS começou lá em 2014, quando eu fiz uma viagem para a China, justamente com o intuito de ver painéis de LED. Mas como lá é um local onde tem muita novidade, tem uma feira grande de importação e exportação, lá onde tudo acontece, né? Exatamente. Então a gente esperava ver coisas novas e também ver os painéis de LED, né? E o que estava rolando nesse cenário. Já começou a ter alguns painéis na região e foi algo que despertou. Eu digo, às vezes quando eu falo vocês é porque eu tenho um sócio na TS, ele não trabalha na empresa, mas ele é sócio e eu que administro, né? Então quando eu falo nós é porque a gente idealizou esse negócio. Então eu fiz essa viagem, vi painéis de LED, vi outros negócios e me retornei. Naquela época eu tinha saído de um outro negócio, uma outra empresa. E a gente acabou decidindo no final por investir com um fornecedor que já estava aqui, né? Por N fatores que a gente acabou avaliando. Então a gente comprou na época 2 painéis e começou a TS, né? Depois a gente começou em julho de 2015, né? Então eu digo assim que a gente começou quando iniciou uma crise, né? A crise grande econômica. Foi bem nessa época e eu vejo assim que esse ano é um ano que a gente vai começar a trabalhar talvez com um país em desenvolvimento, né, crescendo novamente. Saindo daquele assim, sufoco, daquela situação difícil, né? Que todo mundo estava reclamando. Então, assim, acho que a gente passou com a TS, assim, algo que além de empreender, é a questão econômica do país que começou a ficar muito complicada. Mas, enfim, a gente como empreendedor, a gente não pode ficar reclamando só e dando desculpas por questões externas, né? A gente tem que arregaçar as mangas. Soluções, né? Ir atrás de soluções. Exatamente. E, na verdade, é isso que é o empresário, o empreendedor, né? É arregaçar as mangas e fazer o negócio acontecer, né? Então, é isso que a gente busca numa empresa. Então, a TS, depois de 6 meses de negócio já de fundação, com esses 2 painéis, surgiu a oportunidade de comprar outros 3 painéis, que é de um amigo nosso que começou um negócio, acabou, ele já tinha outros negócios, não conseguiu tocar e quis vender pra gente. A gente acabou chegando a um consenso, conseguiu comprar os painéis. Então, de 2 já pulou para 5. 2 pulou para 5. Então, no final a gente tinha um ponto que a gente não gostava muito, tirou o painel para colocar em outro local. E nesse meio tempo, uma pessoa quis comprar o painel, então a gente acabou vendendo, foi oportuno no momento, né? Sim. Então, aí desde aquela época, em 2016, início de 2016 ali, a gente está com esses 4 equipamentos, né? Então, a gente não... esse ano é um ano que a gente deve investir novamente, né, colocar pelo menos mais um equipamento na ilha, né, que os nossos painéis estão todos localizados aqui na região continental, então a gente deve estar investindo novamente, né. Talvez com uma importação até, daí voltando à essência lá do negócio. De onde tudo começou. Estou fazendo a cotação, ou talvez até com um local também, né, por toda essa questão, agora o dólar já está alto, mas agora com essa questão desse coronavírus, possivelmente pode ser que numa epidemia exploda ainda mais o dólar, então talvez isso inviabilize. Mas enfim, é questões que a gente vai estar sendo analisado ainda, mas está nas metas para 2020. Exatamente. Então, basicamente, TS começou dessa forma, agora a gente está começando a conseguir
recursos para expandir a empresa, né? E novas parcerias também. Que legal. A gente vê muitas pessoas cheias de ideias e de vontades, mas com medo. Medo de não dar certo, de investir e não ter retorno financeiro. E você meteu a cara justamente num período crítico, difícil e conseguiu. Eu acho que às vezes o medo trava as pessoas. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, às vezes são ideias tão bacanas e só falta um pontapézinho para a pessoa aí dar certo, né? Sim, sim. Então, na verdade, o empreender é quando você tem uma ideia e você coloca em prática, né? Não que tenha que ser uma inovação em si, né? Criar um Facebook, enfim. Claro. Mas você pegar, às vezes, Tem, às vezes, umas pessoas com umas ideias assim, mas nem todos são umas ideias... Exatamente. Mas, na verdade, às vezes por uma necessidade, você perdeu o emprego, não está conseguindo emprego, você monta um carrinho de cachorro-quente para sobreviver. Isso é empreender, já é Com empreender, certeza. né? E claro que você ter a sua ideia para sempre também não adianta de nada, se você não arregaçar as mangas e colocar em prática, né? Vou dar um exemplo bem interessante, que uma vez eu fui ao Rio de Janeiro e estava lá com um primo meu que morava lá, mas ele tinha acabado de se mudar. Então aí eu falei para ele, pô, vamos comer alguma coisa aqui? Ele, olha, nessa região eu não conheço nada, não sei o que a gente vai comer. E aquilo ficou assim na minha cabeça, assim, isso foi em 2010, 2010, por ali, 2009, 2010. Isso ficou na minha cabeça quando eu voltei, comentei até com a minha, no caso na época era minha namorada, hoje é minha esposa, que, assim, poxa, se tivesse algo que eu pudesse acessar e ver os restaurantes que tem na região. E depois de um ano que ali ficou, eu anotei no celular, que eu anoto as minhas ideias no celular, eu anoto quando eu tenho uma ideia assim, eu estou em algum lugar, eu bem anoto. empreendedor. Veio a ideia, não, deixa anotadinho, porque mais ali na frente eu vou colocar em prática, só que daí veio alguém na tua frente. Exatamente, daí mais ou menos assim, um ano depois, talvez um pouquinho mais, saiu o iFood. Que aí eu comentei assim, meu Deus, era a ideia que eu tinha, assim. Claro que para eles lançar em 2011, eles já estavam trabalhando naquilo há muito tempo, validando a ideia, que é o que eu queria falar agora. Assim, muitas vezes você tem uma ideia, uma vez um professor falou isso para mim na faculdade, ele disse assim, Guilherme, não trata o teu produto, o teu serviço, a tua ideia como o teu filho. Por quê? Porque o teu filho é o mais bonito, o teu filho é o mais querido, ele não é mal educado, enfim, o teu filho, em geral, é tudo de bom, Perfeito. né? E muitas vezes o teu negócio, o teu produto, o teu serviço não é para ti é o mais bonito, é o melhor, é a melhor solução. Mas na verdade para você validar ele, né, um plano de negócios é muito interessante, hoje em dia o Sebrae ajuda, é algo que está ali, né, muito fácil de você conseguir acesso. Hoje em dia tá fácil para quem quer empreender, tem MEI, tem várias possibilidades, né? Exato. Às vezes as pessoas ficam apegadas numa crença de que eu preciso estar empregado numa empresa, ser servidor, mas podendo empreender com tantas facilidades que tem hoje em dia, né? Sim, exato. Então, né, você fazendo um plano de negócio que já te dá uma boa visão, né, do negócio em si, tipo, quanto vai custar, como é que eu vou investir, enfim, você já sai na frente. Por quê? Porque você já estrutura o seu negócio, né? E muitas vezes uma pesquisa de mercado simples, vai para a rua, conversa com as pessoas, vai para o centro da cidade, olha, eu tenho uma ideia assim, sim, você pode me ajudar, o que você acha legal, Hoje não é? tem Você até compraria? o Instagram para fazer pesquisa, enquete. Exatamente, né? o LinkedIn. Exatamente, vai pesquisando, vai vendo o que pode dar certo, o que as pessoas estão precisando naquele momento, no bairro, enfim, né? Exatamente. Então, quando você valida essa sua ideia, porque quem que vai dizer se a tua ideia é boa, se o teu produto é bom? O consumidor. Para quem você vai vender? Você vai vender para o público ou para o empresário. Então, você vai na empresa, mostra o seu produto, ele vai dizer, o público ou o empresário vai dizer se o seu produto é bom. E se eles validarem, daí com certeza você está no caminho certo, entendeu? Porque a chance de dar certo é muito maior. É verdade. Bom, Guilherme, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta para falar um pouquinho mais sobre a TS Painéis. Para você, como eu disse, que quer colocar a sua marca em evidência, está aqui uma grande oportunidade. A gente já volta para falar sobre isso.
77, Agência Digital Publicidade e Marketing. Agende sua reunião agora mesmo. 996339717. 77publicidade.com.br. André Dal Pasquale Fotografia. Eternize seus momentos. Ensaio feminino. Fotos para casais. Momentos em família. Foto empresarial para as redes sociais. Ensaio infantil e muito mais. Revele-se. Faça agora mesmo o seu orçamento. 991558914 ou andreadalpasquale.com.br. Cada micro e pequena empresa, cada microempreendedor individual representa mais desenvolvimento para a cidade, o estado e o país. Somos o segmento que mais gera empregos. Somos muitos. Somos o sustento de milhões de famílias. Somos um dos pilares que sustentam a nação. Mas só teremos a força que precisamos e o reconhecimento que merecemos se estivermos unidos. Para unir forças, foi criada em 2010 a Associação dos Empreendedores de Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais da Região Metropolitana de Florianópolis, a AMP Metropolitana. Nossa região possui 65 mil micro e pequenas empresas. São 53 mil empreendedores individuais. Em pouco tempo, construímos pilares sólidos e tivemos muitas conquistas. Fortalecemos a representatividade. A marca da AMP está presente em diversas ações e movimentos em defesa dos empreendedores. A luta vitoriosa contra o aumento abusivo do IPTU em Florianópolis em 2014 foi histórica. Juntos com a FAMPESC, ajudamos nos avanços da Frente Parlamentar e do Fórum Nacional do Segmento. Apresentamos a ideia e hoje o Juro Zero para os empreendedores individuais e microempresas é uma realidade em Florianópolis. Ampliamos o relacionamento. Levamos a AMP aos bairros, organizamos núcleos por setor. Criamos e apoiamos eventos que fortalecem o empreendedorismo. Tudo para ficarmos cada vez maiores e mais fortes. Proporcionamos capacitação. As parcerias ajudam a oferecermos diversas atividades de capacitação. Assim contribuímos para termos empreendedores com melhor formação, para serem vencedores em um mercado tão exigente. Oferecemos benefícios. Já oferecemos mais de 40 benefícios aos nossos associados, incluindo planos de saúde, odontológicos, certificação digital e consultorias gratuitas. Informe-se e veja como crescer junto com a AMP. Profissionalizamos a gestão. Investimos no profissionalismo, no bom atendimento e em uma nova e moderna sede. À altura dos nossos empreendedores. Contamos com você para fazermos muito mais. Associe-se à AMP. Juntos somos mais fortes. Olá, nós estamos de volta aqui com o Guilherme e agora nós vamos conversar sobre painéis de LED. Com certeza, em algum momento nesse trânsito caótico, você já ficou no carro analisando aquele painel cheio de notícias, de imagens, atrações. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Guilherme, conta um pouquinho para nós sobre a tecnologia que vocês utilizam nos painéis, sobre o diferencial da TS. Certo.
Então, os painéis de LED, na verdade, a TS é uma empresa de publicidade outdoor que só trabalha com painéis de LED, né? Então, tem algumas empresas que são de outdoor, então tem também equipamentos de LED. A gente decidiu por trabalhar só com painel de LED, porque a gente entende que é uma tecnologia que ela tá além de ser nova, assim, ela é uma tendência, né? Uma tendência mundial. Chama então, muita atenção, né? Exatamente, e ela acaba, tem a questão do apelo ecológico, né? Onde hoje, por exemplo, o painel de LED a gente consegue fazer trocas de campanhas muito rapidamente, questão de minutos, às vezes até segundos, porque se o cliente me mandar e eu estiver na frente do computador uma já campanha, troca ali. olha, eu preciso que coloque agora essa campanha, tire a outra. Já está no ar. Então a gente, em questão de segundos, minutos ali, eu tiro uma, coloco a outra, a gente faz programação de campanhas. Então, por exemplo, eu já fiz campanhas para restaurantes. Então a gente coloca uma campanha que ela inicia às 6 da manhã, por exemplo, para divulgar o almoço, e automaticamente 2, 3 horas da tarde, dependendo do que o cliente quer mudar, né, o horário que ele quer mudar, a gente entra com uma campanha de janta, por exemplo. Que legal. Então a gente tem essa versatilidade, né, o painel de LED pode colocar uma campanha para trabalhar de segunda a sexta, outra de sábado a domingo, então a gente tem essa versatilidade, né, o painel de LED ele não precisa estar produzindo lona, papéis, não que sejam, que isso seja ruim, enfim, mas é uma tecnologia que ela vem para substituir possivelmente daqui a alguns anos o tradicional, lona, papel, né? Então por isso que a gente decidiu por trabalhar só com painéis de LED. Então ele tem também a questão do apelo ecológico, né? São lâmpadas que o LED economiza muito em relação a uma luz comum, hoje a incandescente ou a fluorescente. Dentro de uma residência, por exemplo, ela pode economizar de 50% a 70% de energia, né? E tem a questão também da durabilidade. Por exemplo, uma lâmpada de LED ela dura no mínimo 50.000 horas, enquanto uma fluorescente 10.000 e uma incandescente 1.000 horas. Então, naturalmente, e antigamente quando saiu o LED ele era muito mais caro, hoje em dia ele é o mesmo preço, né? E naturalmente o pessoal vai na verdade, hoje não se vende mais a lâmpada comum, né? Só vai substituindo o que já tem nas casas, né? Então, isso é muito interessante, porque além de ter um preço, ele tem uma durabilidade muito maior, tem uma luminosidade, né, muito interessante. Que legal. E relatórios? Às vezes as pessoas ficam em busca desses números, se realmente o público-alvo foi atingido. Falando em público, fala também para nós onde estão situados os painéis de vocês. Certo. A gente tem hoje 4 equipamentos, né? 3 ficam em São José e 1 em Florianópolis, em Coqueiros, todos eles na região continental. Em Coqueiros ele fica no posto Shell 24 horas, que tem ali em Coqueiros, próximo ao semáforo, né? Em direção a quem vai para a ilha. Temos outro na Avenida Presidente Kennedy com a Josué de Bernardi, no posto Ipiranga também. Temos outro na Avenida Central do Cobrasol, junto ao Quilojão, e outro na Rua Gerôncio Tives, ao lado do Shopping Itaguaçu. Então, todos muito os bem painéis situados. muito bem situados, onde a gente consegue... Onde tem bastante trânsito. Tem retenção de veículos, né, que é o público. A Avenida Central a gente tem muito público a pé, andando à noite, passeando com a família, enfim. Então a gente consegue pegar todos os públicos, né, nesses locais. Então muitas vezes as pessoas me ligam, assim, né, ligam no caso para a empresa: olha, eu tenho aqui um terreno, tu não quer botar um painel? Não, passa aqui um monte de carro. Mas na verdade as pessoas, é diferente passar um monte de carro, realmente às vezes passa, mas ter a retenção de veículos, né, e poder estar conseguindo ter a retenção do público, né, que está ali parado muitas vezes no semáforo. Porque não é só passar. A pessoa tem que parar para poder olhar aquela mídia que está rolando ali no painel, né? Exatamente, exatamente. Então, essa questão dos relatórios, né? Na verdade, nenhuma mídia basicamente consegue te entregar, assim, mídia outdoor, né? Quantas pessoas estão olhando o teu produto, enfim. Mas o que a gente tem é um relatório de inserções para comprovar para o cliente quantas vezes ele está realmente passando lá, porque a gente vende um pacote, né? Por exemplo, 250 inserções diariamente, das 6 da manhã à meia-noite.
Então, como é que eu consigo comprovar isso? A gente tem um software que é o For4U, que é um software americano, então é um software utilizado em digital sign, que é mundialmente utilizado. Então a gente consegue dentro desse relatório entregar para o cliente, olha, você passou, né, eu te ofertei 250, você passou 322 vezes, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo. Então o mínimo que a gente oferece é aquele 250, a gente entrega esse relatório para o cliente. E na verdade, o painel de LED, como a mídia outdoor, ela é uma mídia fixadora de marca, né? Ela faz muito bem essa função de estar todo dia passando, repetindo. O pessoal tá vendo, e aquilo naturalmente, quando você pensar já tá num no teu produto, cérebro, já tá dentro. né? Por exemplo, dá um exemplo até, são amigos meus, o pessoal do Camelão ali, eles anunciam com a gente há muito tempo já no painel da Presidente Kennedy, então ali passa todo dia muita gente, então quando a pessoa pensar num centro comercial, naturalmente, como passa ali todo dia, isso vem na cabeça, essa é a função da mídia outdoor, né? Não necessariamente vender, né? Porque a venda depende de muitos fatores dentro de uma empresa, certeza, não é botar assim. um outdoor que você vai vender, né? Então isso depende às vezes de você chegar o cliente na tua empresa e o teu vendedor dar um sorriso para ele, bom dia, Com tudo certeza. bem, né? Atender bem e ver a necessidade Como do se cliente. vocês fizessem o papel de apresentar a empresa e a marca. E aí o resto fica com a empresa, Exatamente. Né? Eu vejo que é um meio, né? Com é um certeza. meio de levar o cliente até a tua empresa ou de mostrar o que você faz, um produto, um diferencial que você tem, enfim, ou apenas divulgar a sua marca, né? Eu estou aqui, né? Então é basicamente essa é a função. E não seria tão eficiente se não tivesse no mundo todo, né? Se não tivesse em Sem locais dúvida. que, né, muita gente conhece, como Nova York, na Times Square, enfim, se não fosse legal, se não fosse interessante e atrativo, não estaria nesses locais, né? Com toda certeza. E eu queria também que tu falasse pra gente a respeito da tua visão de empreender no Brasil. As dificuldades, as facilidades, o que você acha? E também deixasse uma mensagem para essas pessoas que a gente já falou que muitas vezes têm medo, mas que talvez, olhando cases de sucesso, se inspirem. Exato. Então, empreender não é fácil, né? É que nem a gente vem conversando, é uma questão que é um desafio diário, né? A gente tem funcionários, a gente tem a carga tributária, a gente tem a burocracia, enfim, mas é aquela questão, o empresário, ele em geral, ele não olha os problemas, e sim as soluções. Né? Então você vai em busca das soluções. Ah, eu tenho esse problema? Tenho. Todo o ramo, as pessoas têm problemas, mas como eu vou solucionar? Então não fico olhando o problema, estou olhando como eu vou solucionar, para já, né, solucionar e ir em frente e não ficar parado, estagnado naquilo ali. Então no Brasil a gente tem esses problemas? Tem, mas por ser um país em desenvolvimento a gente também tem muita oportunidade, certo? Por quê? Porque tem muita coisa a melhorar. Né, na área de saneamento, saúde, enfim, você pode criar um aplicativo que ajuda os médicos a ter um prontuário para, sei lá, enfim, né, para todos os pacientes. A gente vê que ideias não faltam aí nessa cabecinha empreendedora. Então, na verdade, vai muito daquilo que eu falei, é validar a sua ideia. Né, você identificar uma dor no mercado, quando a gente fala dor no mercado, empreendedorismo, é algo que às vezes o empresário está sofrendo com aquilo, tem um problema, mas ele mesmo, por estar ali muito envolvido, não consegue resolver. Então, muitas vezes alguém que está de fora tem essa visão, identifica essa dor no mercado, valida ela, né, que nem eu falei, às vezes com um plano de negócios, com pesquisas, e coloca em prática para empreender e criar aquele negócio, aquele produto, aquele nova solução, né? Então, empreender é isso aí, independente se é aqui ou num país desenvolvido, tem também os seus problemas, mas tem as suas oportunidades também. Então, a gente tem que estar atento todos os dias na economia, como um país ou então a sua comunidade está desenvolvendo para poder achar uma oportunidade ali e poder empreender, né? Verdade. E para quem está nos assistindo, que se interessou, que quer investir, como é que faz para conhecer a TS? Queria que tu deixasse teus contatos, site, enfim, falasse também a respeito dos pacotes que vocês têm, contasse um pouquinho como que vai funcionar para você que está vendo na ATS uma forma de fazer com que a sua marca seja vista e lembrada.
Certo. Então, para quem quiser fazer contato, a gente tem site, né, www.tspainéis.com.br. O telefone tem o 99102-3541 e tem o 98811-4204. Tá? Aí você pode entrar em contato, a gente vai mandar uma apresentação, a gente tem uma apresentação bem legal, interessante, com todas as fotos dos painéis, localização, a quantidade de inserções, que a gente chama de Media Kit, né, na publicidade. Quantidade de inserções, preço dos painéis, aquela questão de quantas vezes você vai passar mensal, enfim, tempo de vídeo, tudo a gente tem uma apresentação, porque a gente também o cliente ele é personalizado, na verdade, né? Porque cada cliente é um cliente. Vai depender como ele quer, né, divulgar o seu produto, que nem eu disse, às vezes um produto ou serviço, se ele quer fazer um contrato de longa duração, se ele quer só divulgar um evento, por exemplo, específico, mas a gente consegue ser bem flexível. Então, a gente com certeza tem pacotes para atender a todas as empresas, seja num pacote menor, um painel, seja nos 4 painéis. E a gente está trabalhando também agora focado em venda de equipamentos. A gente, né, fez 2 projetos já de venda de equipamentos, um na Rua Coesa, para a Simes Construtora. Foi um totem muito bonito, para quem passar lá, talvez já conhece, ficou muito lindo. E em Criciúma, na Unicred de Criciúma, a gente também fez um painel na vitrine, que ficou muito lindo também, né, uma avenida muito movimentada e deu um diferencial para o negócio. E você pode colocar na sua empresa também. Ah, que legal, Guilherme. Queria te parabenizar pela coragem, pela iniciativa e te agradecer por dividir conosco todas essas informações. O programa Empresários em Movimento de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado da nossa dica e da nossa entrevista de hoje. Até o próximo. Tchau, tchau. Obrigado.